Hola a todos, hoy les voy a mostrar cómo grabar una macro en Excel VBA. Esta es una excelente manera de automatizar tareas sin escrever código. Primeiro, vamos a la pestaña Desarrollador ou Developer, no caso de mi Excel que está em inglês, e hacemos um clique em gravar macro ou record macro. Aqui poderemos selecionar como queremos nombrar nossa macro, ok? Vamos agarrar um exemplo, Luísa 1, ok? E aqui poderíamos poner um atarro, ok? Se desejas. E aqui talvez alguma descrição, macro para a formatação celda, ok? Aqui já nos genera um erro de sintaxe do nome, ok? Não podemos nombrar macros com espaço, ok? Então, aqui poderíamos usar um guião barro. A macro não contabiliza seu tempo, então não há necessidade de preocupar com a velocidade, ok? Em nosso caso, queremos formatar a celda B9, ok? Então, poderíamos vir aqui, eu quero deixar a celda com esse color, a letra branca, negrito e itálico, ok? E quero escrever tester. Good. E aqui eu posso regressar stop record. Outra maneira de gravar a macro é pressionando aqui abaixo e vamos a ter de novo a opção de nombrar a macro, ok? Bueno, vamos a entender, vamos abrir aqui no editor de VBA e vamos a entender um pouco mais ao detalhe a macro que hemos criado. Então, temos criado uma macro que se chama Luisa-1, a descrição que hemos agregado, que é uma macro para a formatação celda, ok? E hemos criado um atarro para essa macro, ok? Então, se pressionamos Ctrl Shift e L, executaremos a macro. O que temos aqui? Aqui temos que foi selecionado a pestaña Explicação, porque se recordem, antes estávamos em la pestaña Menu. E quando eu empecé a gravar a macro, eu selecionei esta pestaña que temos, ok? Depois de esto, eu selecionei o range B9, ok? Então, seleciono o range B9. Aqui temos já uma estrutura que se chama with and with, ou seja, com o que tu tienes selecionado, nós temos formatado a celda, ok? Esta é uma das formatações que hemos dado quando agregamos o color, a questão de color, ok? E com a seleção, hemos formatado aqui o interior da celda, aqui a fonte, ok? A letra. E aqui hemos cambiado o color da letra. Depois, hemos deixado como em negrito, em itálico, e hemos escrito em la celda selecionada teste, ok? Mais adelante, eu vou explicar um pouco mais ao detalhe essa estrutura fórmula, ok? Pero basicamente aqui hemos atribuído a la celda ativa que teníamos o valor ou o texto de teste, ok? E depois eu selecionei o range B10. Aqui há um detalhe, não? Se seleciono a celda D9 e executo mi macro número 1, que venimos e executamos a macro Luisa 1, não me sale nada novo, ok? Porque se analisamos bem o editor de VBA, não? Hemos deixado bem claro que queríamos selecionar e editar a celda B9 e depois terminar com o cursor em la celda B10, ok? Caso queiramos editar alguma outra celda, deveríamos cambiar aqui a estrutura ou
poderíamos gravar outra macro que seja mais genérica. Então, vamos chamar de Luísa 2, guião barro 2. Aqui vamos a poner que é K. E aqui vamos a descrição. Ok? Então, isso aqui seria editar as edições que hemos hecho e vamos escrever também teste, ok? Paramos a macro, detenemos e aqui poderíamos analisar um pouco mais ao detalhe e comparar cada uma dessas macros, ok? Então, se aqui, por exemplo, temos a seleção, não? Aqui a diferença, por exemplo, já não estamos selecionando a pestana e não estamos selecionando o range B9, já começamos com a edição do color da celda, depois a edição da fuente, aqui a edição de negrito e itálico, escrevemos para em la célula ativa teste e terminamos nessa celda de 10. Inclusive aqui poderíamos sacar não? E poderíamos fazer o exercício de, por exemplo, selecionar a celda de 11 e executar. Vamos executar cada uma das macros, não? Já havíamos executado antes a macro 1, pero vamos executar de novo. Nada novo, pero se selecionamos de 11 e executamos a macro 2, se vai formatar a celda de 11, justamente porque aqui em la macro 2 nós estamos selecionando qual é, determinando, não, qual é o intervalo que há que ser formatado, ok? Bueno, vamos a mais um exemplo relacionado a tablas. Vamos transformar esse intervalo de data, ok? Em um pivot table. Então, aqui poderíamos vir. Quero colocar a informação aqui, ok? População, país. Bueno, não vamos preocupar em organizar tanto. Poderíamos criar aqui uma macro, no record macro. Eu vou chamar de Luísa 3, guião barro 3, que vai a se chamar atualizar. E, basicamente, o que nós vamos ver para atualizar as datas do pivot table, já guardamos, paramos a macro, e aqui poderíamos ver o código que foi criado. Então, para atualizar, fazer um refresh de todo o workbook, nós temos esse Active Workbook Refresh All, e, por exemplo, se cambiamos algum dado aqui, vamos cambiar este dado para... Vamos agregar um 0 em Colômbia. Não? A princípio, Colômbia sigue com 51 milhões, pero se executamos, poderíamos inclusive agregar um botão para nossa macro. Vamos chamar de update. Formatamos, assignamos nossa macro 3, ok? E se pressionamos, aqui estará Colômbia e ele vai a suma total atualizada, ok? Listo! Esto seria todo para o vídeo de hoje. Agora já sabes como gravar uma macro. Ejecute a tarefa e desafio proposto e nos siga para mais vídeos.